Olá, galerinha, bom dia. Mais um dia estamos aqui nessa volta às atividades, né, da escola, só que de uma maneira digital, né? Estamos felizes, né, pela retomada das aulas, né? Estamos numa situação complicada no mundo inteiro, né? Mas que se Deus quiser vai dar tudo certo, vai passar logo. E logo, logo a gente vai se encontrar e ter as nossas aulas normais, as nossas vidas normais, né? Quero, nesse momento, já começar a nossa aula, né? A gente que não tinha falado ainda do capítulo 4, né, da unidade 4, do, do nosso livro, né? Então hoje a gente vai ter a nossa aula voltada à unidade 4, que vai falar das formas geométricas espaciais, prismas e pirâmides. Isso é a unidade 4. Nossa aula do dia 1º de abril de 2020, professor de matemática Rodrigo Venâncio. Então, vamos começar, né, a falar sobre as formas geométricas espaciais, ok? Se você procurar no seu quarto, você vai ver infinitos objetos, né? Você pode pegar, por exemplo, o seu ventilador. O seu ventilador é uma forma geométrica, né? Se você pegar o seu livro também é uma forma geométrica, né? Tudo que você pode colocar nas suas mãos, tocar, olhar e ver que ela tem comprimento, largura e altura, ali é uma forma geométrica, né? Para vocês entenderem, quando eu falo de forma geométrica, eu quero que vocês pensem em largura, altura e comprimento. Por exemplo, quando você vai no cinema e você escolhe ver um filme em 3D, que você acaba vendo alguns personagens do filme sair da tela, aquilo ali é uma forma em 3D que você vai olhar. Você vê a largura do objeto, a altura e o comprimento, certo? Por isso é dado o nome de espacial ou 3D, tá certo? E nessa aula a gente vai aprender isso, as figuras geométricas espaciais, ok? Se você pegar a sua porta, a porta do seu quarto, ali é uma forma geométrica, porque tem largura, comprimento e altura, certo? Se você pegar o seu celular, se você for ver, ele tem largura, comprimento e altura. É uma forma geométrica, certo? Tudo que tem essas três coisas, largura, comprimento e altura, é uma forma geométrica, certo? Só que a gente vai ver no meio de tudo isso algumas bem particulares, né? Que tem algumas características bem singulares. A gente pode pensar, por exemplo, num cubo, né? A gente poderia pensar numa esfera, a gente poderia pensar numa pirâmide, certo? Todas essas que eu contei agora, elas têm algumas particularidades, certo? No segundo ponto aqui vai falar, alguns deles são chamados figuras geométricas espaciais por apresentarem características singulares, né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas só para a gente ter essa noção. Figuras geométricas espaciais, no nosso, na nossa aula de formas geométricas espaciais, a gente vai ver que eles têm algumas características singulares, certo? O qual terão nomes. E como eu já falei, você vai ver várias formas geométricas no seu quarto. Seu livro, seu caderno, seu notebook, seu estojo e assim vai, ok? A gente vai ver essas formas geométricas, elas se dividindo entre poliedros e não poliedros, tá certo? Só que, por exemplo, o que é essa palavra aqui, poliedro? O que é isso? Poliedros vem do grego, poli, que significa muitos,
e edros, que significa face. Então, são formas geométricas que têm várias faces, certo? São formas geométricas espaciais que possuem uma quantidade finita de superfícies planas. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Sempre que eu falar em face, você vai entender uma superfície plana. Por exemplo, na sua mesa, toque na sua mesa, passe a sua mão. Você vai ver que ao passar, pelo menos é para ser assim, né? Ao passar a mão na mesa, você não vê nenhuma elevação, né? Nenhuma elevação e nenhuma depressão, certo? Aqui, ó, uma depressãozinha, certo? Seria um buraco. Você vai ver que não tem isso. Isso constitui uma superfície plana, tá certo? E os poliedros, que são formas geométricas espaciais, eles terão essas características. Por exemplo, ó, eu tenho aqui essa figura, né? Você vê que essa partezinha aqui, ó, o tetraedro, é plana. E desse lado aqui também é plana, certo? A gente vê uma coisinha que não tem nem elevações, nem depressões, né? Nem montes nela e nem buracos nela, certo? Você passa a sua mão aqui, é lisinho. Passou a mão aqui, é lisinho. Agora eu quero que vocês pensem que essa figura aqui, ela tem a parte de trás dela, né? O que é bem semelhante. E aí é a ideia do 3D. Se eu pegasse esse objeto aqui e rodasse ele, eu veria sua largura, seu comprimento e sua altura, né? Isso aqui é o tetraedro, certo? A gente vê também, por exemplo, o cubo. O cubo, ele tem superfícies planas e somente superfícies planas, certo? Aqui eu terei, se você pensar isso, se pensar num dado, você vai ver 6 faces, né? Nessas 6 faces, que são iguais, ela constitui o cubo, certo? Nessa outra figurazinha aqui, eu tenho o octaedro. Ela também é constituída de superfícies planas. E é o que eu quero mostrar para vocês. Qualquer objeto aqui, tanto o dodecaedro como o icosaedro, ele tem superfícies planas, certo? E cada um deles é nomeado pelo tanto de faces que eu posso ter, né? O tetraedro, eu vou ver que é uma figura que tem 5 faces, né? A parte de baixo e as 4 laterais aqui, né? O cubo tem 6 faces. O octaedro tem 8 faces. O dodecaedro tem 12. E o icosaedro tem 20, certo? Então vamos seguir, né? Aqui são 20 faces, ok? Continuando, eu posso ter esses poliedros de duas formas, né? Os poliedros são divididos entre prismas e pirâmides. Mas o que é que vai constituir isso, né? Qual vai ser a diferença entre elas, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar mais na frente, né? Mas isso aqui, logo para deixar claro, os prismas, eles vão ter duas bases, duas faces chamadas bases. E o que é isso, professor? É uma face em que a gente pode apoiar em cima da mesa, por exemplo, né? Eu pego essa parte de baixo aqui, apoio em cima da mesa, né? E se eu pegar e virar esse objeto e colocar aqui, ó, essa parte, e virar esse objeto, eu vou ter praticamente a mesma forma, né? Ele tem duas faces em que eu posso apoiar ele. E nessas duas partes em que eu apoio, visualmente eu vou ter o mesmo objeto. Do mesmo jeito aqui é o prisma quadrangular, né? Aqui eu estava falando do prisma triangular. Do mesmo jeito é o prisma quadrangular. Ele tem duas bases, certo? Do mesmo jeito, o prisma pentagonal tem duas bases. O prisma hexagonal tem também duas bases, certo? Mas por que, professor, que há essa nomenclatura diferente nos três? Você vai nomear de acordo
com a base dele. Por exemplo, se a base dele, que é a parte que eu apoio em cima da mesa, for um triângulo, ele é um prisma triangular. E se for um quadrado, prisma quadrangular. E se for um pentágono, prisma pentagonal. E se for um hexágono, prisma hexagonal. Só para entender, ó, um triângulo, ele é uma figura plana que tem três ângulos, certo? Eu tenho aqui esse ângulozinho aqui, esse ângulozinho e esse ângulozinho. Do mesmo jeito é o quadrilátero, tem quatro, por isso é chamado de quadrilátero. Né? E se eu tenho um prisma que tem uma base que é um quadrilátero ou um quadrado, eu vou ter um prisma quadrangular. E assim vai. Aqui é um pentágono, prisma pentagonal. Aqui é um hexágono, prisma hexagonal. E eu vou ter também no meio dos poliedros as pirâmides. Né? A pirâmide ela vai ter uma base, certo? Somente uma base. E eu vou ter aqui ó, um vértice, que esse vértice vai se ligar por meio de uma aresta, a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? O que é aresta, o que é face, o que é um vértice. Mas olha aqui, ó, essa pontinha aqui é um vértice, essa pontinha é vértice, 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 vértice. Cada pontinha dessa é um vértice. E aqui, ó, eu tenho um vértice que se liga por meio de uma aresta a cada vértice da base. Né? Basicamente é isso. Eu tenho um vértice que se liga por meio de uma aresta a cada vértice da base. Eu tenho um vértice que se liga por meio de arestas a cada vértice da base. Do mesmo jeito, eu vou ter nomenclaturas para essas, né? Para as pirâmides. Eu vou ter uma pirâmide de base pentagonal, né? Aqui, ó, os nomes delas estão diferentes, né? Porque ela vai falar de algumas pirâmides de três pirâmides que existe, né? Que seria a pirâmide reta, que no caso ela vai ter ângulos, um ângulo reto aqui nessa parte do meio, ok? Do mesmo jeito essa pirâmide é oblíqua, porque ela é torta, e uma pirâmide regular que terá todas as faces iguais, ok? Partindo para a próxima aula, ou melhor, para o próximo slide, eu vou ter as formas geométricas que não são poliedros, né? Mas, professor, o que é que vai constituir essas formas geométricas? Né? Ela vai ser definida por não ter superfícies planas, ou melhor, por ter pelo menos uma superfície não plana, ou seja, uma superfície curva. A gente vai ver que a divisão desses não poliedros é basicamente assim. Eu tenho um cone, eu tenho um cilindro, eu tenho a esfera, os demais não poliedros, ok? Como é que a gente pode definir um cone? O cone, ele tem uma base, certo? Nessa base, eu tenho um círculo e eu vou ter um vértice. Esse vértice aqui, ele vai se unir ao meu círculo, não tendo uma aresta, né? Seria tipo uma superfície lisa, né? Não plana, mas lisa. Do mesmo jeito aqui, eu tenho um cilindro. O cilindro ele tem duas bases, né, que são círculos, e eu tenho a união desses dois círculos por meio de uma superfície lisa. E eu tenho aqui uma esfera, né? Todos nós sabemos, a esfera parece uma bola de futebol, ela só que sendo bem lisa. E os demais não poliedros, né? Que seria qualquer objeto que não tem
todas as faces sendo planas, ok? Agora a gente vai entender como é que funciona, como é que a gente nomeia os elementos de um poliedro, né? A face, o que é que seria a face? A face seria a parte plana dos poliedros, né? Região que forma a superfície do poliedro, né? A face nada mais é do que a parte plana, né? Aqui, por exemplo, nessa pirâmide, eu tenho uma base aqui que é um quadrilátero, ok? Nessa base aqui que tem um quadrilátero, ela é uma face, porque ela é uma superfície plana. Do mesmo jeito, eu tenho essa partezinha aqui, que é uma superfície plana. Essa parte aqui, ó, também é uma superfície plana. Lembrando que como os objetos são em 3D, eu tenho essa parte de trás e essa partezinha aqui, ó, lateral, né? Só que do lado de trás, né? Todas elas são faces. Do mesmo jeito, eu tenho aqui, ó, um vértice. O que é o vértice, professor? O vértice é um lugarzinho onde as arestas elas se encontram. Mas o que é a aresta? São esses ladinhos aqui, ó, que a gente pode definir como os extremos do poliedro, certo? Seria a união de duas faces. Eu pego duas faces e colo uma na outra, eu tenho aqui esse meio entre eles chamado aresta. Quando eu uno várias arestas, eu vou ter o meu vértice, ok? A aresta é a linha que se forma no encontro de duas faces. É essa linha que se forma no encontro dessas duas faces. O vértice é o ponto de encontro das arestas. Tenho aqui uma aresta, tenho aqui essa outra aresta, esse pontozinho aqui onde tem o encontro delas é chamado de vértice, certo? Do mesmo jeito aqui, ó, eu tenho o cubo, né? Eu tenho aresta, 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 aresta. Onde tem os encontros das arestas, eu tenho o vértice, certo? E para formar a aresta, eu preciso de duas faces. Eu tenho essa parte plana, eu uno elas e constituo aqui a aresta, né? Aqui é a face, aqui o vértice e aqui a aresta, certo? Agora, como é que eu classifico os prismas, né? Os prismas que são chamados de poliedros, né? Os poliedros são divididos entre prismas e pirâmides. Agora, professor, como é que eu classifico um prisma? O prisma, ele é classificado pela base que ele tem. O prisma tem duas faces de mesma forma e mesmo tamanho, que recebem o nome da base. Por exemplo, eu tenho um prisma, né? O prisma que tem duas bases, né? E de acordo com a base que ele tem, eu vou nomeá-los, né? O prisma triangular, que no caso seria essas duas bases em forma de triângulo. Eu tenho um prisma quadrangular, que eu tenho essas duas bases, só que de uma forma de um quadrilátero, né? Essas bases aqui, ó, em que eu posso apoiar, ela é um quadrilátero. Por isso, quando eu faço um prisma, que é uma figura geométrica, e ela tem uma base de um quadrilátero, eu posso chamá-lo de prisma quadrangular. E professor, se for na base dele um pentágono, prisma pentagonal. E professor, se for um hexágono, onde a figura ela tem 6 ângulos, então será chamado de prisma hexagonal. E professor, se for uma base que tem 7 ângulos, que seria uma figura de um heptágono, né, que tem 7 ângulos, prisma heptagonal. E se for, professor, um octágono, que tem 8 ângulos, então é prisma octagonal. E assim vai, ok? Agora, como é que eu vou classificar uma pirâmide, né? As pirâmides são poliedros que têm apenas uma base e faces laterais triangulares, as quais têm um ponto em comum chamado de vértice.
certo? É o que eu estava falando. Ó, ela tem apenas uma base, né? Uma coisa que eu não falei naquela hora é que as faces laterais, que seriam esse meio aqui entre a base e o vértice, que está lá em cima, no pico da figura geométrica, são esse meio termo aqui, ó, as faces laterais. Elas todas são triangulares, certo? Triangulares, todas elas, todas as pirâmides, se você prestar atenção, elas vão ter os lados triangulares, né? As quais têm um ponto em comum chamado de vértice, que era o que eu estava falando. Desse vértice, ele vai se unir a cada vértice da base, ok? Esse vértice maior vai se unir por meio de uma aresta a cada vértice da base. Do mesmo jeito aqui, ó, certo? São poliedros que têm apenas uma base, que no caso eu só posso apoiar aqui no chão ou na mesa essa parte aqui, ó. Esta parte, esta parte. Se eu for inventar de apoiar uma face lateral, eu vou ter visualmente uma figura diferente, né? São poliedros que têm apenas uma base, faces laterais triangulares, as quais têm um ponto em comum chamado de vértice, né? Lembrando, pessoal, que nessa aula aqui vocês vão sempre anotando as dúvidas que ficaram, tá bom? Para a gente poder tirar as dúvidas na webconferência, que será... a gente vai ir para uma sala, né, de bate-papo, né? Logo, logo eu vou fazer isso com vocês e vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês comigo, né? Agora, já encerrando, né? Se você pegar qualquer figura geométrica espacial, né? Eu posso planificá-la, certo? Lembrando que essas figuras geométricas espaciais, elas têm as superfícies planas, né? E no caso aqui, é super importante eu planificar um poliedro. Por quê? Porque após eu planificar esse poliedro, eu vou visualizar melhor a quantidade de faces que ele tem. É importante para identificar seu número de faces. Por exemplo, né? Vamos supor que eu pego aqui uma faquinha, né? E corto aqui, ó, este poliedro mesmo na aresta. Cortei aqui, cortei, cortei, cortei. Ao cortar, né, e ao colocar essas faces em cima da mesa, eu vou ter basicamente esta figura. E ela aqui, esta figura, ela me dá uma ideia exata do número de faces que este poliedro tem, certo? No caso aqui, ó, eu tenho um poliedro que possui 5 faces. Aqui seria o que? Uma pirâmide de base quadrangular, ok? Quais são os materiais que vão auxiliar nos estudos? Você pega o livro, né, e dá uma lida nele, né, pesquisa um pouco mais para vocês poderem cada vez mais se aperfeiçoarem nesses estudos, ok? No caso, aqui ainda, né, eu quero passar essa atividade para vocês fazerem, né? Vocês vão fazer a atividade do jogo rápido da página 239. Vocês vão fazer as questões de 1 a 7 da página 294 e 295. E as questões de 1 a 5 da página 296 e 297, ok? Desde já eu quero agradecer a todos vocês e dizer que vai dar tudo certo se Deus quiser, tá bom? Aqui nós encerramos nossa aula e tenham um ótimo dia.